Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a gente estar tratando aqui sobre o assunto sobre na aula anterior a gente tratou um pouco mais sobre as análises que nós devemos fazer, né? Antes de darmos início à execução de uma obra, à concepção de projeto, enfim, contexto geral antes de uma obra. E a gente sabe, né, que para qualquer orçamento que a gente for fazer, a EAP é o coração do nosso negócio, o coração da nossa obra. Então, a estrutura analítica de projeto, ela vai definir realmente qual o nível organizacional da tua empresa, ou melhor, da tua obra, né, no contexto geral. E a gente sabe que depois de que a gente fizer todos os projetos complementares, que nós fizermos o planejamento, a gente passa aí, né, para executar a obra em si, né? Caso, dependendo de se tua obra tem ou não terraplenagem, a gente também faz aí em comum aí a questão da execução do canteiro de obras, né, do planejamento do canteiro de obras. Então, é muito importante com que a gente faça o planejamento do canteiro de obras. Eu trouxe um exemplo básico aqui, né, de um pequeno projeto aqui, que, sem sombra de dúvidas, quando você vai fazer a análise, você tem que ver se você tem espaço no teu canteiro de obras, se tu vai ter um canteiro de obras apertado, se tu vai ter que projetar uma laje para receber estoque, ou se tu pode alugar o terreno do vizinho, enfim. Você tem que ter aí, né, um mapeamento de tudo aquilo que tu vai fazer dentro da tua obra. E aqui eu trouxe esse exemplo para você, nada mais nada menos que uma construção temporária, que é o momento inicial da obra, né? Então aqui você pode ver o limite do terreno. Aqui, lembrando, dependendo do tipo de obra que você vai fazer, da quantidade de funcionários ou não, você vai ter aqui, né, um alojamento maior, um lugar para refeição, enfim, tudo isso. Então vamos ver aqui mais ou menos como foi feito aqui nesse caso de obra aqui. A gente tem um limite de terreno, certo? Aqui é a região onde haverá escavação, duas possibilidades de acesso. Pela rua Antônio Paz, né, que é uma rua que a gente tem aqui, ou pela passarela lateral do terreno, desde a sua rua do Florencio. Então a gente tem duas possibilidades de entrada aqui. Então o que acontece? Aqui é a projeção da torre. Essa linhazinha pontilhada é como vai ficar a torre. Então vai ter as fundações, as escavações e tudo ao redor disso daqui. Qual é o sentido dessa obra aqui? A demanda aproximadamente de 140 funcionários no pico de obra, ou seja, de 7 da manhã às 5 da tarde. 70, aí você pode ver aqui que esse tipo de obra que está sendo mostrado aqui é um tipo de obra que vai demandar, obviamente, de acordo com a NBR, né, a NR18, e, enfim, toda a parte de canteiro que terá que ser instalada aqui, né? Tratando aí de alojamento, se vai ter gente na obra, se vai ter gente dormindo ou não, e questões de refeições também. Então, de acordo com a norma, depois eu posso tratar aqui e trazer para vocês aqui um bônusinho falando sobre essa questão da norma, 70 metros quadrados de refeitório em 2 turnos, né? Então, são 140 metros quadrados em apenas um turno que nós vamos ter aqui para questão de refeições. 125 metros quadrados de sanitário e vestuário, 120 metros quadrados de apoio técnico e administrativo. Total, 315 metros quadrados de área construída com refeitório em 2 turnos. Total, 385 metros quadrados de área construída com refeitório em um turno. Então, meus amigos, para que você possa atender, você vê a importância de você ter aqui, né, o entendimento do espaço que você vai precisar mediante a quantidade de funcionários que você vai ter circulando na obra. Então é importante que você tenha um entendimento disso daí. Posteriormente eu trago para vocês aqui a normazinha que pode tratar desse assunto. Falando aqui, né, sobre a questão das construções temporárias, que é o momento inicial da obra, a gente vai ter aqui a área de vivência de projeto de canteiro, então a gente vai ter aqui, né, o refeitório para 2 turnos, em 2 turnos, que é o horário de pico, o ambulatório, certo, que tem que ter o sanitário de vestuário feminino, obviamente porque você tem que entender que vai ter pessoas aí da área de segurança do trabalho, vai ter engenheiros que vão precisar ter um banheiro feminino. Sanitário masculino, certo? E o pavimento térreo, ou seja, aqui vão ser 2 andares apenas das construções temporárias. Aqui, sala do mestre, administrativo, sala de reunião, sala de engenharia, ou seja, vão ficar aqui os estagiários, os engenheiros, enfim, copa,
banheiro masculino e feminino, e aqui o vestuário, certo? Então você vê aqui que é uma baita de uma obra, né? Para ter esse tipo de construção temporária, não é normal assim, não é comum, né, no dia a dia de algumas pessoas. Então aqui tem um exemplozinho básico que você tem que ser feito no planejamento de projeto de canteiro. Então depois eu vou trazer aqui a normazinha para vocês darem uma olhadinha. E aqui a gente vai passar aqui para algumas técnicas adotadas, técnicas de gestão que você pode ter para a sua obra. A gente vai abordar algumas agora de imediato, certo? Algumas dicas aqui para vocês e poderão ser utilizadas mais para frente. Mais para frente a gente vai trazer outras metodologias que poderão aí trazer. Então, a primeira delas, que é muito comum a todos, talvez todos conheçam, que é o PDCA, né? o famoso círculo do Plan, Do, Check e Action. O Lean Construction, o Andon, o Kanban, o diagrama de Ishikawa, a metodologia 5W2H, a gestão de meritocracia, o cubo de gestão e o SWOT, a análise do SWOT. Né? Primeiro passo, a gente entender aqui do que se trata aqui o ciclo do PDCA, né? uma terminologia em inglês, que é o Plan, Do, Check e Action. Né? Então aqui no quadrozinho do Plan, que é o planejar, é localizar a problemática geral, estabelecer os planos de ação para a execução dos projetos. No Do, é a execução do plano, colocar em prática o que foi planejado. Né? Então, lembra daquela linha de vida que a gente tinha feito aí na aula anterior lá, né? do business plan do empreendimento. No checar, verificar atingimento de meta, acompanhar os indicadores. Então, você tem que ter os indicadores para saber se o teu cronograma está seguindo conforme planejado. E aqui, ação corretiva no sucesso, padronizar e treinar no sucesso, ok? Então, é interessante demais você entender isso, porque o PDCA, sem sombra de dúvidas, ele é uma ferramenta que talvez seja mais comum, né, em todos os sentidos que seja utilizado. E geralmente existe uma máxima no meio da construção civil que diz que os engenheiros que sempre querem partir logo para ação, querem começar imediatamente quando recebe o projeto, né? E ao invés de sentar e planejar do que deve ser feito. Isso é comum demais, né? E acaba, obviamente, maximizando os erros. O resultado disso é que buscam resolver as questões praticamente todas em canteiro, né? E talvez isso seja extremamente normal aí no que você esteja fazendo aí, mas que com certeza deve estar trazendo alguns prejuízos financeiros para a sua obra no contexto geral. Então, quanto muito pouco nada é investido no planejamento, a atividade é executada, né? Aí exige grande esforço para verificar o erro e corrigir. Normalmente isso acontece na base da tentativa e erro, porque não foi planejado, né? Então, do contrário, quando a atividade ela é adequadamente planejada, verificada, são feitas as verificações mais rápidas para as ações correctivas certeiras, né? Então, os engenheiros normalmente estão em busca de eficiência, definindo como utilizar a menor quantidade de recurso possível e esquecem de buscar a eficácia, ou seja, fazer o que deve ser feito. Apesar de ser um método simples, né, o PDCA ele apresenta grande capacidade de melhoria nos resultados. Você vê que é apenas um ciclozinho aqui, né, mas realmente ele, se for inserido de forma corriqueira, todos os dias, com constância, ele com certeza vai mudar a cultura da empresa e vão trazer resultados significativos e positivos, porque trata-se de criar um círculo virtuoso, né, de inovação e melhoria contínua, transformando a empresa numa escola de formação de bons gestores que produzem bons resultados, né? Então, assim, o que é importante entender nesse sentido aqui? Que o fato de você conhecer o funcionamento do método por si só não confere nenhuma melhoria de resultados, ele tem que ser aplicado. Ah, eu conheço o método, sei como é que faz, mas não aplico, né? Não estou fazendo conforme tem que ser feito, né? A aplicação do método na companhia. Então, efetivamente, os processos dentro da empresa não terão resultados positivos. Então, você tem que colocar em prática, né, o ciclo PDCA dentro da sua empresa. E agora vamos aqui para a parte do Lean Construction, né? Primeiro ponto que você tem que entender aqui, né, no Lean Construction, na metodologia Lean, né, é que você precisa conhecer todas as partes interessadas, né? Todas as partes interessadas, né? Vou fazer aqui um breve relato aqui do que se trata. O pensamento Lean basicamente é um fundamento, né, uma filosofia que busca a geração de valor para o cliente. Então lembre-se, quando você vai vender um produto, a gente já começa a partir para... Quando a gente vai vender um produto, a gente precisa fazer entrega de valor
para o nosso cliente, né? Preço diferente de valor. E é interessante, se você ainda não assistiu a análise tridimensional de custos, falado pelo engenheiro Diego Dantas, você precisa entender qual o perfil do teu cliente para o que tu vai vender. Lembra daquelas análises que a gente fez lá no início, né? Na primeira aula. Então, a entrega de valor é, obviamente, diretamente proporcional com o tipo de cliente que você vai trabalhar. Então, a geração de valor para o cliente é uma melhoria contínua dos resultados que você tem dentro da empresa. Não é somente a aplicação de ferramentas de técnicas organizadas. Tem aqui a etiqueta dos documentos, tem a revisão dos projetos. Não é somente isso, entendeu? Então, trata-se de uma mudança cultural totalmente dentro da sua empresa, que deve ser feito, certo? Com estratégia e transformação da companhia. Como é que se trata o pensamento do Lean? Ele se baseia em 5 princípios. Criar valor, definido pelo cliente. Fluxo de valor, identificar e eliminar o que não agrega valor. Fluxo, produção e fluxo estável e sem interrupções. Então, conhecer as partes interessadas para você entender como é que você vai criar valor para os clientes. Então, ou seja, os stakeholders também fazem parte disso daqui. Definir os valores que você vai trabalhar. Definir, né, o valor que você vai trabalhar. Definir a cadeia de valor, ou seja, você definir o fluxo, a produção, certo? Otimizar os fluxos, que é você eliminar, obviamente, o que traz desperdício, certo? Produzir somente quando demandado pelo cliente, né? Ou seja, puxar, né? E assim sucessivamente. E implantar fluxo puxado, né? Que é o que a gente acabou de falar. Produzir somente quando demandado pelo cliente, certo? E buscar a perfeição, sempre, certo? Buscar incansavelmente melhorias por meio de rápida identificação e solução de problemas. Aí onde entra também, né, aqui nesse fator, o plano do cheque, certo? E inovar sempre, certo? E colocados nessa sequência representa a implantação da filosofia, certo? Vou deixar aqui um trabalho que foi feito, né, que em 2008 foi proposto pela CLT, a Comunidade Lean Thinking, a adoção de mais 2 princípios que seriam conhecer as partes interessadas, que é isso aqui, certo? Conhecer as partes interessadas com o objetivo de direcionar as empresas rumo a altos níveis de desempenho. Porque você conhecendo, lembra daquela parte que a gente fez lá no início, no nosso primeiro slide? Se a gente conhecer as partes interessadas, a gente entende qual o tipo de produto que eu vou fazer. Então, obviamente, eu vou entender qual o valor dele. Então, ou seja, isso vai facilitar a venda e isso vai aumentar o desempenho, né? Então, é basicamente isso como funciona a metodologia Lean, certo? Então, assim, as empresas elas existem para criar valor. A ideia de geração de valor está diretamente relacionada à satisfação do cliente. E, simultaneamente, todas as partes interessadas, não sendo inerente à execução do processo, ou seja, os stakeholders, a gente vai tratar melhor sobre isso mais para frente. E um processo só gera valor se transforma matéria-prima em produto que é solicitado pelo cliente, interno ou externo. Ou seja, dessa forma é fundamental iniciar a implantação da filosofia Lean pela identificação precisa do que representa ou não valor para o cliente. Isso vai otimizar o teu canteiro de obras, né? Vai otimizar os teus gastos, os teus custos. Então, estima-se que cerca de 70% do tempo gasto pelos trabalhadores na construção civil não agrega valor. E seriam eles em transporte, em estoque, em retrabalho, né? E isso você pode entender aí em Formoso, né? Formoso é um pai aí da gestão aí que a gente tem aí como referência. E sem a compressão dessas atividades de transporte, estoque e retrabalho, o fluxo ele se torna difícil e as eliminações das causas de improdutividade. Então, o conceito Lean Construction é definido por 11 princípios, eu vou abordar alguns deles aqui, certo? Que você já pode implementar dentro da sua obra e podem, sem sombra de dúvidas, ter resultados significativos, certo? Então, vamos aqui para a redução das atividades que não agregam valor no teu serviço. Então, assim, isso aqui parte da premissa de que a eficiência do processo pode ser melhorada e suas perdas reduzidas pela eliminação de atividades que compõem o fluxo. Exemplos comuns de aplicações desse conceito, isso aqui. Isso aqui, fazer esse rombo na parede aqui, é necessário? Será que não poderia ser melhorado isso daqui? Então, a utilização de alvenaria racionalizada traz aqui visivelmente para você e para a sua obra um conceito mais lean,
Por quê? Comparar aqui para você agora nesse exato momento. Você percebe que as tubulações previamente instaladas, ou melhor, se você tiver aí, por exemplo, uma produção de alvenaria racionalizada em seu canteiro, como por exemplo, você tem os tipos de tijolos que vão ser utilizados para a instalação da tubulação, os tipos de blocos que vão ser utilizados para a instalação dos interruptores, das caixinhas, né? E assim sucessivamente, você não vai precisar fazer isso daqui. Então entenda o seguinte, nesse processo você tem mais entulho, mais trabalho, mais gasto de material. Aqui não. E óbvio que aqui você vai, vamos parar para pensar aqui você vai gastar pedreiro, você vai gastar mão de obra, você vai gastar ajudante para recolher entulho, o entulho gerado vai ser visivelmente maior, né? E obviamente você vai ter que ter um despejo desse entulho, e onde é que você vai armazenar esse entulho, e para onde e quem é que vai retirar esse entulho da sua obra. Pense aqui na alvenaria racionalizada. Então a redução das parcelas que não agregam valor no teu produto final vai trazer mais economia para a tua obra. Reduzir a variabilidade, pessoal. O combate em reduzir a variabilidade visa atingir a maior satisfação do cliente, interno e externo. Então, assim, o aumento da variabilidade traz consigo o aumento das atividades que não agregam valor, bem como também o tempo de execução da atividade. Dois exemplos típicos aqui, né? Esse aqui que meu grande amigo aí, o Danilo Lorenzetto, que inclusive tem um mini curso dele aqui de parede de concreto. Então você vê aqui que não tem variabilidade em cada conjunto desse que a gente está trabalhando, certo? Então, além de reduzir a variabilidade, a gente pode trabalhar com escadas pré-moldadas. Não significa que você tem que ter um edifício de parede de concreto, que você só pode trabalhar com parede de problema. Não, se você tem um edifício de luxo, onde você tem aí, obviamente, uma questão maior aí você pode produzir essa escada, fazer pinçamento, enfim, tudo isso pode fazer assim na redução da variabilidade dentro da construção civil. Certo? E também, obviamente, os kits hidráulicos, né, que também é mostrado lá no mini curso de parede de concreto com Danilo Lorenzetto. Voltando um pouco aqui, pessoal, os kits hidráulicos, obviamente, vão facilitar. Né? E aqui, pessoal, a redução do tempo de ciclo. A gente pode definir como ciclo um somatório de todos os tempos necessários à realização de uma atividade. Transporte, espera, processamento e inspeção. Né? Então, deve-se sempre buscar a redução do número dessas atividades. E aqui eu já mostrei para você como spoiler. A gente sabe, né, que os tijolos eles chegam a forma como você estoca o teu material em pallet, envelopado, né? A forma como você pode reduzir a atividade com projeção de argamassa, né? A utilização de gruas, né? Gruas, elevadores, cremalheiras, que vão reduzir o tempo não só de processamento e de transporte, certo? E de espera também pelo material, né? Então o cara está aqui em cima no pavimento superior, está esperando o material chegar para o elevador cremalheiro. O elevador cremalheiro está ocupado porque tem um cliente usando o elevador cremalheiro. Então, tem uma grua. Então, o tempo de espera, o tempo de processamento tem que ser pensado nesse quesito. O estoque. O cara vai ficar retirando material por material, tijolo por tijolo, para subir para os andares de pavimento, ocupando o elevador cremalheiro? Não. De forma paletizada, vem aqui, engata um carrinho, leva uma quantidade de material ou estoca em cada pavimento, tipo, né? Com a grua ou não. Então, vai depender do tipo de obra, do tipo que você vai estar trabalhando. E aqui eu gostaria de trazer, sem sombra de dúvida, um sistema que vai facilitar esse processamento seu, né? Então, o processo do caminho da tua obra, né? Então, assim, no processo de espera, de transporte, da falta de material. Esse sistema Andon, pessoal, é um sistema utilizado em fábricas de automóveis, onde essas luzinhas aqui, verde, laranja e vermelhas, elas indicam quando a esteira, ou melhor, a fábrica, a produção, ela está parando. Aqui verde está tranquilo, aqui laranja é porque está na iminência de sair ou na iminência de parar, e verde é quando a produção está parada. Então, como é que a gente pode utilizar isso na obra? Na parte de mão de obra.
Então, voltando lá, por exemplo, para a parte de alvenaria. Então, o cara está lá chapando, fazendo assentamento de vedação, desce para um pavimento. Ele está vendo que o material dele está perto de acabar. Então, ele vai e acende a luzinha laranja. Ao acender a luz laranja, lá em cima, embaixo, no sistema do almoxarifado, que pode ser instalado no sistema, na sala do engenheiro, vê que em tal sistema, em tal lugar, está laranja. Então, já o que acontece? Vai correr para corrigir esse problema. Então, isso aqui serve para uma gestão à vista, para você corrigir o problema, não deixar ele acontecer. E isso faz com que o teu cronograma cresça, com que os teus resultados cresçam, e assim sucessivamente.